de reabilitação no Hospital Sara, por ser portadora de uma doença, a doença de Charcot-Marie-Tooth, do tipo 1A, autossômica dominante, que foi diagnosticada lá em 2013, quando ela tinha 8 anos de idade. Essa é uma neuropatia sensorial, sensitiva e motora, tá? Que acomete principalmente esses pacientes na infância e pode gerar alterações osteomusculares, principalmente em membros inferiores. Então, essa paciente já chegou no ambulatório com uma tetraparesia simétrica distal, um acometimento evidente em membros inferiores. Essas fotos aqui que estão do lado, essas imagens ao lado, são da própria paciente, mostrando as deformidades em equinovaro bilaterais que ela apresentava. Tinha essa hipertrofia bilateral de musculatura intrínseca de mãos, pés e pernas, tinha flacidez de membros, dor à deambulação, dificuldade de flexão de tornozelo, e também tinha distúrbio de linguagem. Ela tinha os processos fonológicos ali que não eram esperados para a idade dela. Bom, essa paciente vinha acompanhando normalmente com o médico assistente e nesse serviço, mas o que houve foi que, lá em agosto de 2023, ela começou a apresentar uma astenia, uma cefaleia, uma queda do estado geral, e foram solicitados exames laboratoriais para essa paciente. Então, aqui de início, eu trouxe uma timeline só para a gente entender os pontos de inflexão desse caso, e depois eu vou detalhar. Então, em 2013, ela tem esse diagnóstico, Charcot-Marie-Tooth, tipo 1A. Em agosto de 2023, ela tem o início de astenia, cefaleia, queda do estado geral, são solicitados exames laboratoriais e é evidenciada uma disfunção renal. Então, em outubro de 2023, ela tem a primeira consulta no nosso ambulatório de glomerulopatias. Em novembro de 2023, é confirmada uma proteinúria nefrótica. E em dezembro de 2023, ela é internada para realização de biópsia renal. Bom, lá em agosto de 2023, quando ela teve esse quadro de cefaleia, astenia, queda do estado geral, o médico assistente dela solicitou exames laboratoriais gerais. Ela tinha um hemograma sem anemia, sem leucocitúria, ou leucopenia, sem leucostose ou leucopenia, plaquetas normais, um VHS elevado de 35 ml por hora, e uma função renal que já apresentava uma creatinina de 2,07, com uma TGF via CKD-EPI 2021 de 34,6, calculados ali para peso e estatura dessa paciente, uma ureia de 36 e um AS que já tinha ali uma detecção de 828 miligramas por decilitro de proteína. E à época já foi solicitada para essa paciente uma cistatina C, porque ela tinha uma massa muscular ali que não era tão desenvolvida para a idade. Então, a creatinina não parecia ser o melhor marcador para ela. Foi solicitada uma cistatina C de 1,84. Também foi evidenciada uma hipovitaminose D, uma vitamina D de 16, e ela tinha um perfil lipídico já de março daquele mesmo ano, mostrando uma hipercolesterolemia. Então, isso acendeu um sinal de alerta para o médico assistente dela, e ele a encaminhou a um serviço de nefrologia. O fato é que essa paciente chegou ao nosso ambulatório de glomerulopatias em outubro de 2023. Ela já tinha passado por outro serviço, então ela chegou à primeira consulta sem tantas queixas. Quando questionada, ela tinha um relato de espumúria, mas ela estava sem outras queixas dignas de nota, não tinha sintomas, sinais de congestão, não tinha edema de membros inferiores, não tinha edema palpebral, não tinha congestão pulmonar, estava normotensa, mas já vinha fazendo uso de prednisona 50 miligramas dia, que tinha sido iniciado lá em agosto, quando ela tinha sido encaminhada pela primeira vez. Então ela já fazia uso dessa prednisona de 50 miligramas há mais ou menos 2 meses, quando ela chegou no nosso ambulatório, e também estava fazendo uso de regular de losartana, que foi iniciado também em outro serviço, como uma estratégia antiproteinúrica. Ela também já chegou com alguns exames laboratoriais e um exame de imagem. Ela trazia já um ultrassom de aparelho urinário de setembro daquele ano, com rins com dimensões reduzidas e já com alteração córtico-medular, com perda de nítida diferenciação córtico-medular. Um rim direito de 8,2 por 3,6 e um rim esquerdo de 8,5 por 3,2.
E os exames laboratoriais que ela trouxe à primeira consulta mostravam ainda uma disfunção renal, uma creatinina de 2,23, com uma TGF de 31, uma ureia de 72. Ela trouxe complementos, então ela trouxe C3 e C4 normais, C3 de 109, C4 de 46 e um C5 de 68. Tinha sorologias para hepatite B, C e HIV não reagentes, e tinha também um HBS não reagente, mostrando que ela não estava imunizada. Com relação a painel autoimune, ela também já trazia um FAM reagente 1 para 170 nuclear ligado fio denso, tinha um anti-DNA não reagente, anti-SM, anti-RO e anti-LA não reagentes, anticoagulante lúpulo não reagente. E tinha uma proteinúria de 24 horas confirmando uma proteinúria em faixa nefrótica com uma proteinúria de 6.423 miligramas em 24 horas. Então, a princípio, ao avaliar inicialmente o quadro dessa paciente, a primeira hipótese foi de uma doença renal crônica, estágio G3B A3, provavelmente secundária a uma síndrome nefrótica, e as suspeitas iniciais eram de uma doença de lesão mínima ou GESF córtico resistentes. A princípio, a conduta inicial foi iniciar o desmame dessa corticoterapia, entendendo que essa paciente não estava sendo responsiva, para 40 miligramas dia. Foram repetidos alguns exames laboratoriais de painel autoimune e iniciada a programação para biópsia renal. Quando essa paciente retornou com exames laboratoriais, ela mantinha sem muitas queixas, trazia novamente uma EAS detectando uma proteína maior do que 1.000 miligramas por decilitro, uma hipoglinemia ali discreta, uma albumina de 3,4. Ela mantinha uma proteinúria em faixa nefrótica, só que um pouco melhor do que a proteinúria que ela tinha trazido do início de outubro. A princípio, essa queda de proteinúria gerou um ponto de interrogação se essa paciente tinha ali apresentado alguma resposta à corticoterapia, ou se essa paciente já estava começando a perder função renal e havia ocorrido uma contração dessa proteinúria por conta dessa perda de função. E ela trouxe também a eletroforese de proteínas séricas, que não apresentava pico monoclonal, e imunofixação de proteínas urinárias, que tinha ausência de proteína monoclonal. Então, a gente descartou ali doenças de paraproteinemias. E a gente foi repetir o FAM, que continuou vindo reagente de 1 para 80, um clírice de creatinina a partir da realizada, que era de 54,1 ml por minuto. E mantinha complementos normais também. E aí, a partir desse quadro, foi indicado para essa paciente a biópsia renal. Depois que foram feitas a primeira investigação inicial para causas secundárias, foi indicada a biópsia renal para o diagnóstico plasmático patológico e posterior discussão. E aqui eu abro para comentários a respeito do caso, antes de vermos a biópsia renal. Rodrigo, pode começar. Bom dia, todos me ouvem? Sim. Eu tenho primeiro uma dúvida. Quando ela abriu o quadro, tinha uma albumina sérica quando ela abriu o quadro, lá antes de usar o corticoide, que agora estava com uma albumina meio limítrofe lá, mas lá no quadro já tinha uma albumina sérica lá ou não? Não, nós não tínhamos esse exame. Eu fiquei na dúvida que ela tinha uma dislipidemia, mas não era uma dislipidemia tão exuberante como a gente vê na síndrome nefrótica, né? Então, eu tenho a impressão que ela não fez assim, uma síndrome nefrótica tão clara, assim. Me parece que chamou a atenção que ela tinha já uma doença de base ali, ela fez uma proteinúria nefrótica, né, que chegou a 6 gramas ali. Ela não sei se ela fechou, assim, então, para uma síndrome nefrótica, né, não tão exuberante, assim, tem aquela albumina inicial, mas o perfil lipídico não era tão alterado. Né? Daí, nesse cenário, pensando mais uma disfunção renal, com proteinúria nefrótica, complemento normal, autoanticorpos, né, eu acho que a minha principal hipótese que seria uma GESP. Uma GESP poderia estar associada a essa doença dela.
deste Mary Charcot, né? Isso. Tá? Até, né, eu tenho uma paciente no ambulatório que ela tem essa doença genética, né? E aqui, pelo menos no caso dela, ela tem uma disfunção renal, uma proteinúria, e a gente biopsiou, no caso dela, veio GESP, né? Mas eu só conheço essa, né? Então, mas esse cometimento ali dessa proteinúria nefrótica, disfunção renal, complemento normal ali, a quantidade de urina, né? Tinha só uma cruz ali no coqueiro, então uma matura meio, não sei se dá para dizer que é matura, né? E não se apresentar como uma síndrome nefrótica clara, eu acho que não precisaria de uma GES primária, por exemplo, seria uma GES associada com essa doença. Isso aí iria mais por esse caminho ali. Professor Ricardo, Alice. Eu já conheço o caso, mas é o que o professor Rodrigo falou. É bem interessante. Existe essa associação, né, a proteína defeituosa lá nas bainhas de Schwann também expressa nos podócitos. Então, essa é uma hipótese bem plausível. Alice não está podendo falar. A Érica perguntou alguma coisa aí. A doutora Érica perguntou se fazia uso de AINES. Era isso, não fazia uso. Quando a gente... entrou aqui, ó. Bom dia para todos. Quando a gente recebeu essa paciente, a gente tinha, na verdade, esse quadro nefrótico, pelo menos um quadro de edema, né? Uma síndrome edemigênica, uma proteinúria nefrótica, mas era realmente uma síndrome incompleta, né, Rodrigo? Incompleta, a primeira proteína, a primeira albumina dela era uma albumina de 3 ponto alguma coisa, já no ambulatório, e ela mesmo tinha esse antecedente onde na vida dela cabia a doença de Charcot-Marie-Tooth, né? Mas até então, normotensa, exames regulares no ambulatório, ela fazia acompanhamento na rede SARA, então ela não tinha nenhum quadro proteinúrico importante, detectado. Eles fazem com bastante regularidade o EAS, parece que é uma rotina nessas patologias, com neuropatia, não só com neuropatias, mas com doenças ortopédicas periféricas, mas o Charcot-Marie-Tooth acho que tem um pouco essa rotina de seguir também aí com exames de urina regulares. E para a gente que não recebe essas patologias no ambulatório, o desafio fica sendo assim, ó, o nefrologista que recebe uma jovem, talvez pudesse até ter vindo do ambulatório pediátrico, né, aí, durante muito tempo. Então, é uma jovem com proteinúria nefrótica e uma doença que vem da infância e você, a princípio, se não tiver um contato mais próximo, não sabe correlacionar isso com uma GESF associada. Talvez ela pudesse ter aberto uma GESF primária aí junto da história. Então, o primeiro desafio do ambulatório foi tentar fazer uma coligação de uma patologia que não é tão comum no ambulatório de nefrologia, né? Não é a todo momento que a gente recebe um Charcot-Marie-Tooth, e um desafio de uma proteinúria nefrótica com toda a sua investigação, e que no segundo momento recebe uma característica de córtico resistente. E aí você aguarda a biópsia, mas já tem um carimbo ali de córtico-resistência, e você passa a olhar para as doenças genéticas com mais atenção. Nesse ponto, foi um ponto de inflexão para a gente ali do caso dela, que a gente passa... Bom dia, tudo bem? Passa a olhar... Eu tenho um crédito aqui, aí era para trocar. Ah, sim. Pode ficar à vontade, viu? Tá bom, viu? Débora, quer finalizar? Opa. Desligado. Oi, é porque desligou aqui. Então, Tá. então, até aqui, eu destaco esses 2 pontos aí de aprendizagem no ambulatório.
A GESF, investigação, primeiro ponto com código de resistência, o segundo ponto, essa inflexão trazendo, a gente resgatando as doenças de origem genética e associando, tentando fazer essa associação cada vez mais forte com a GESF, que a gente conhece de muitas patologias, mas confesso para você que dentro desses casos de neuropatias periféricas e desses marcadores, como é o Charcot-Marie-Tooth, para mim foi a primeira vivência, assim, né? Que bom que você teve um caso aí também, né, Rodrigo, no ambulatório. Mas aí a gente descobriu outras coisas que a gente vai começar a discutir aqui, que acabam trazendo o caso com um interesse bem bacana, eu acho, de aprendizagem. Mas até esse ponto a gente ficou com isso mesmo, com uma GESF, ou uma lesão mínima, né? 2023 poderia ter aberto um pouquinho antes, a gente tentou correlacionar com arbovirose, não, com Covid, com a existência de APOL1, tentamos correlacionar com, a princípio, um quadro primário, porque a investigação dela toda era negativa, né? E aí a gente ficava tentando buscar gatilhos virais que pudessem disparar um quadro de GESF. Então, tem todo esse exercício diagnóstico aí dentro do ambulatório, e aí chegamos, a biópsia reforçou isso e nos colocou para fazer outras pesquisas também, que a gente vai conversar aí para frente. Eu queria falar uma coisa. Tem tempo ainda? Sim? Primeiro eu queria fazer um desafio à equipe que viu o caso. Se essa paciente não tivesse a doença neurológica associada, aparecesse só com o quadro nefrótico, com a insuficiência renal, exatamente tudo igual, exceto que não tinha doença neurológica, não tinha o que levou vocês a darem uma importância muito grande para o caso, claro que a gente gosta dessas coisas, não tivesse o Charcot-Marie-Tooth, se vocês teriam agido da mesma forma. Essa é a primeira pergunta. Tá? A segunda observação que eu queria fazer era que exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, é que uma paciente com um quadro de insuficiência renal como a que vocês já avançado, que vocês pegam, e um rim pelo ultrassom com cronicidade mais avançada ainda, né, eu me pergunto se, exatamente por conta dessa combinação, que eu fiz o questionamento, se a gente avançaria a ponto de realizar uma biópsia, por conta de que eu não acredito que numa paciente com esse grau de insuficiência renal e com esse grau de cronicidade ao ultrassom, eu não vi as fotos, mas as dimensões do rim são muito, muito pequenas, né? A gente tem que colocar quando é que é rim pequeno. A descrição da ecotextura renal pelo ultrassom, eu vejo que ela é muito variada, dependendo da região que a gente está trabalhando. Tem pessoas que usam mais uma determinada descrição, outros usam outras palavras para dizer talvez a mesma coisa. Falta um pouco de uniformização, né? Mas, de qualquer maneira, toda vez que se fala de ecotextura renal ao ultrassom, tem que se falar primeiro de ecogenicidade cortical. Eu já falei que estou me tornando chato aqui, né? Depois se diz alguma coisa sobre, se deve dizer a relação, alguma coisa sobre a relação córtico-medular. E essa combinação, se aqui havia, que eu perdi um pouco a apresentação, porque no meu computador não apareceu a tela aparecia só a doutora apresentando, mas eu não vi quase nada da tela. Mas, de qualquer forma, era uma proteinúria e uma insuficiência renal num quadro que era muito mais interessante do que qualquer outra coisa, que era um quadro neurológico, raro, né? Para o qual, às vezes, se associa GESF, que a gente sabe disso, né? Mas, então, eu gostaria de fazer a pergunta para o grupo, se vocês acham que teria indicado biópsia se não fosse um caso associado a Charcot-Marie-Tooth. Então, professor Noneval, é ótima essa pergunta. Eu acho que é o ponto mesmo de ganho da nossa discussão hoje, sabe? Quanto à biópsia, eu teria indicado, sim. Essa paciente é uma paciente que
ela tem o rim, já tinha uma cronicidade, mas ela é uma jovem de 18 anos com clearance de 50 ml, então a ideia era que ela tinha muita função renal. A biópsia é pior do que a filtração, tá? A biópsia, você vai ver, é uma biópsia com muita cronicidade já, e a gente viu que o desfecho, daqui a pouquinho a gente vai ver que essa paciente ela não teve um desfecho tão favorável. Mas quando você recebe essa paciente no ambulatório, ela tem esse perfil bem aí, uma proteinúria muito grande com uma função renal entre 40 e 50 ml. Ela não é imatura, né, Débora, também aí, né? Tem uma imatúria pequena, né, no EAS, e ela é uma paciente pequena, viu? Ela é uma jovem que, aos 18 anos, ela parece ter 12, 13, assim. Então, o rim não era um rim tão difícil de biópsia, assim, tão não biopsiável, né? Era um rim seguro a biópsia, e a busca do diagnóstico exato, assim, tudo apontava para uma podostopatia, mas a gente não sabia em que padrão, assim, exatamente o que viria. Poderíamos ter sido surpreendidos por outros diagnósticos aí, a gente não sabia entre uma lesão mínima e uma GESF, de repente um quadro aí colapsante, que a gente nem tentaria fazer nada, né, diagnosticar uma GESF colapsante nesse momento aí, talvez não valesse a pena investir tanto em imunossupressão. Então, a ideia da biópsia, ela sempre foi uma ideia mantida desde o começo, pelo que a gente achou que era segurança de procedimento, e depois pela possibilidade de ter algum diagnóstico que pudesse nos surpreender, ou trazer informação posterior, um transplante, talvez, uma patologia que mais tarde essa informação fosse ter um valor maior, né? E aí, quanto ao comportamento clínico, assim, de tratá-la, por exemplo, ter a informação de que ela era córtico-resistente fez bastante diferença durante o curso, né? Quando ela chegou, a gente já imaginava ela resistente ao corticoide, chegamos até a iniciar um outro processo de imunossupressão, a solicitação, a liberação de um outro imunossupressor. Mas nem tivemos a oportunidade de usar. Mas ser resistente ao corticoide nos trouxe o pensamento que hoje as GESFs, assim, eu adoto bastante nas GESFs, que é da gente estar visualizando a forma genética, o mundo genético que essas GESFs estão se misturando, porque a gente tinha só a pontinha do iceberg detectada. Aliás, a gente tem. Eu acho que cada vez mais a gente devia fazer estudo genético dessas GESFs, e a gente seria surpreendido por muita GESF resistente, principalmente na idade dela, 18 anos, né? Os jovens trazem as glomerulopatias genéticas mais cedo. Então, e ela tem esse perfil, ela abriu a doença, descobriu aos 8 anos, e talvez a gente tenha uma proteinúria crescente há muito mais tempo do que ela foi encaminhada para o ambulatório. Hoje, olhando retrospectivamente esse caso, eu acho que ela abriu um pouquinho antes de ser encaminhada, e só foi encaminhada quando a proteinúria tomou uma proporção de formar uma síndrome edemigênica. Aí começou a chamar a atenção. Mas eu acho que o comportamento, sim. Eu acho que a gente teria feito o que foi feito no ambulatório, mas eu cada vez mais destaco a importância do estudo genético desses quadros nefróticos, principalmente jovens e resistentes à corticoterapia. Mesmo quando eles parecem um quadro primário bem caracterizado ali. Eu tenho tido... Infelizmente, eu não tenho acesso, né? Eu queria ter acesso, a gente devia ter acesso aos estudos genéticos com mais frequência. Mas a minha resposta a você é sim, eu teria feito a mesma conduta. E a descrição do ultrassom, ela parecia ser uma biópsia bastante segura, e foi, com biópsia com um bom fragmento, sem intercorrências. Eu acho que vale a pena, eu sou um pouquinho do time que acha que vale a pena a gente biopsiar rins, mesmo quando aparentemente a gente não tem tantas
a gente tem uma cronicidade possível. Eu Mas deixa eu acho só... que a informação prognóstica ajuda a gente a definir. Uhum. Você vai ver que, nesse caso, mesmo com um clearance que bateu os 50 ml por minuto, a biópsia trouxe o valor prognóstico bem mais assertivo, era um prognóstico ruim. E isso ajudou a delimitar planos com a família, planos de início de terapia substitutiva. Então, nessa situação, não trouxe outras informações que a biópsia poderia ter trazido, que os marcadores sorológicos não nos ajudam, né? Crescentes, por exemplo, outras informações que eu acho que só a biópsia nos traz. Mas deixa eu só complementar uma coisa, porque você respondeu exatamente o que eu, vamos dizer assim, gostaria de ter ouvido, entendeu? Porque quando esses casos vêm para mim, para eu martelar sim ou biópsia, sim ou não, com o ultrassom, a gente tem uma fórmula muito simples para dizer se o paciente tem ou não mais de 50% de cronicidade. Eu acho que essa pacientezinha, eu não vi a imagem em particular, mas por esse tamanho de rim, eu creio que ela seria aquela que, pela fórmula que a gente usa, ela seria classificada como paciente com mais de 50% de cronicidade. Quer dizer, com mais de 50% de cronicidade, você não tem reversão com tratamento algum. Mas isso é um lado da questão, né? Quando eu faço isso, eu digo assim, isso não é contraindicação para biopsiar. Isso é mais uma informação para guiar a tua indicação, né? E nesses casos, e o que você acha? Eu digo, bom, com essa idade, você falou que ela tem 18 anos. Todo mundo, eu digo, biopsia. Entendeu? Porque essa é a idade que todo mundo merece o máximo de investigação e o máximo de recursos que, porventura, a gente disponha. Mesmo que a gente não tenha grande certeza de reversão do quadro, a gente não pode deixar de oferecer a uma paciente de 18 anos qualquer possibilidade de tratamento. Além daquele outro aspecto que você falou, né? Se essa paciente vai ser candidata depois a um transplante, eu preciso ter o máximo de informação sobre a doença de base, tá? É óbvio que quando eu falo isso, se essa paciente tem 18 anos, mesmo indo contra ao que a fórmula diz sobre cronicidade, eu indico a biópsia, seria completamente diferente se eu pego uma paciente de, sei lá, 50, 60 anos, que tem uma história longa de doença renal crônica, né? Em que eu digo, bom, aqui não tem mais necessidade nenhuma da gente investir. Ela, durante 50 ela recebeu investimentos, vamos dizer assim, nefrológicos durante a vida toda. Ou se não recebeu, perdeu a janela e não tem mais o que ser feito, né? Mas então, eu continuo achando que vocês não fariam a biópsia se não fosse o caso da Marie Charcot. Mas eu concordo plenamente que vocês fizessem por conta de que era uma paciente muito jovem. E nesses casos eu repito tudo, reforço tudo aquilo que eu já falei. Mas eu acho que essa paciente vai me dar uma biópsia com grande cronicidade, com coisa de 50%. Eu não sei quantos glomérulos ela pegou, mas é o típico caso em que você chega lá e tem quase 50% ou até mais de 50% de obsolescência glomerular, né? E tem muita fibrose intersticial ou qualquer outro tipo de lesão intersticial importante, já denotando essa atrofia do rim, né? Até porque, como eu falo, se nefrótica tem que ter rim grande. Se não tem rim grande é porque já tem muita atrofia. Certo? Se tem rim grande na síndrome nefrótica, opa, nós estamos na janela perfeita de tratar essa paciente está com as lesões recentes, eu não gosto de usar aguda, porque aguda para mim significa outra coisa, as lesões estão recentes e tem grande chance de reverter. Agora, se a síndrome nefrótica com ciência renal crônica e com rim pequeno, o cenário é totalmente diferente. Aí eu acho que não vai ter muito, ela não vai responder mais. Mas eu não contraindicaria a biópsia por conta disso, por causa de outros fatores. Mas agora vamos ouvir aí o que essa biópsia nos vai nos dizer. Pode carimbar o laudo, professor. Vai sair agora? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo. Meu nome é Pedro Manuel. Deixa eu só colocar aqui na prova. Eu não estou conseguindo ver a apresentação. Agora está aparecendo? Não, para mim não está. Eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa aqui no meu. Mas é meu computador, eu acho. Acho que foi. Aqui está funcionando bem.
Eu não estou vendo nada, mas tá bom, vamos lá. Certo. Meu nome é Pedro Manuel, sou patologista aqui no Hospital Universitário da UFMA, e eu vou apresentar o que nós vimos nessa biópsia, começando pela solicitação do caso, né? Então, nós recebemos esse pedido de análise anatomopatológica de uma biópsia renal de uma mulher de 20 anos, com esse diagnóstico prévio de síndrome de Charcot-Marie-Tooth, e nos exames laboratoriais apresentavam o que já foi mostrado aqui, uma creatinina de 2,4, proteinúria de 6,4, uma albumina de 3,4 e um EAS mostrando hematura. O ultrassom com dimensões aumentadas, o RIA, como síndrome clínica, foi indicado uma síndrome nefrótica e a hipótese diagnóstica GESP. Nessa amostra, a amostra que nós recebemos para a microscopia de luz eram 2 fragmentos que mediam 10 milímetros. E nesses fragmentos nós tínhamos 19 glomérulos e 2 artérias. Então era uma biópsia com uma boa representação glomerular. Eu vou apresentar inicialmente algumas imagens no menu aumento, onde aqui no menu aumento a gente já consegue perceber uma alteração tubulo-intersticial. Só um minuto. Pronto. Essa alteração tubulo-intersticial, que são túbulos com cistificação e amoldamento. O amoldamento é essa aparência de que um túbulo está meio que encostando no outro, que está empurrando o outro túbulo. Além disso, no menor aumento, a gente consegue ver que tem uma fibrose intersticial acontecendo aqui nesse interstício. Nós vemos afastamento dos túbulos e preenchimento por colágeno nessa região onde eles deveriam estar em contato. Em outra área da biópsia, nós vimos também alguns glomérulos globalmente esclerosados, como aqui, um glomérulo viável aqui, e essa faixa de Fiat acompanhando os glomérulos globalmente esclerosados. Os glomérulos, quando a gente vai analisar eles mais de perto, nós vemos que eles já têm alterações de cronicidade avançadas. A maioria deles estavam globalmente esclerosados ou em vias de esclerose global. Só que em alguns deles a gente via essa esclerose ainda segmentar, como é o caso aqui. A gente vê metade do glomérulo esclerosado e uma parte do glomérulo algo que preservada. A gente consegue ver a alça capilar aqui, mas não aquela alça totalmente preservada ainda. Aqui ao lado, a gente tem um glomérulo globalmente esclerosado com essas áreas de maior concentração aqui da coloração, que são depósitos hialínicos. Isso sugere uma esclerose global que veio de uma esclerose segmentar prévia. Além disso, aqui nessa imagem, a gente vê também sinais de degeneração tubular. E a fibrose intersticial ao redor. Outro glomérulo também em vias de esclerose global, só que com um pouquinho de alça, algo preservado aqui no canto também. Outro glomérulo com o mesmo aspecto. Uma região com outros glomérulos globalmente esclerosados. Aqui a gente vê uma artéria cortando o fragmento, preservada, nos padrões da normalidade. Mais glomérulos globalmente esclerosados numa área de Fiat e com uma artéria aqui, um vaso preservado também. Na prata, foi a coloração, onde a gente conseguiu ver com mais clareza esse caráter segmentar da esclerose, porque a gente consegue ver aqui uma parte do glomérulo ainda preservada, mais claramente preservada, e o restante do glomérulo esclerosado. Esse é um caso que a gente teve que procurar em todos os cortes que foram feitos, em todas as colorações, para conseguir achar essas lesões segmentares, porque, de forma geral, as alterações glomerulares já estavam mais avançadas mesmo, mais indo para o aspecto global. Na imunofluorescência, nós tínhamos um fragmento com 5 milímetros. Nesse fragmento, nós tínhamos somente 4 glomérulos, mas nesses glomérulos foram vistas essa alteração aqui com IgM, que é uma positividade segmentar num caráter de aprisionamento, num aspecto de aprisionamento, que é correspondente à lesão de esclerose segmentar. Então, o relatório da IF foi esse. O IgM era positivo, mesangial e também segmentar nos glomérulos viáveis e também no glomérulo globalmente esclerosado. E o C3 acompanhava o IgM nessa mesma intensidade. Então, a nossa conclusão foi que se tratava de uma glomerulosclerose segmentar e focal, uma GESP, né, com moderada repercussão tubulo-intersticial. Só que dos 19 glomérulos, 16 estavam globalmente esclerosados já. Além disso, esse achado tubulo-intersticial da cistificação tubular com amoldamento é muito indicativo de uma glomerulopatia colapsante. É um achado que é muito frequente, muito visto na glomerulopatia colapsante.
Só que, como já tinha lesões glomerulares muito avançadas, a gente não conseguiu identificar alguma lesão que pudesse dar esse diagnóstico, né, aquela lesão colapsante clássica. E, numa segunda nota, nós levantamos essa questão da associação entre GESP e a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que já foi relatado na literatura, especificamente associada à mutação nesse gene, o INF2. Então, eu pensei em fazer a discussão desse caso, falando principalmente de GESP e abordando alguns temas que a Débora até falou um pouco já. Então, de forma bem geral, a gente tem que a GESP é um padrão de lesão glomerular, para além de um diagnóstico específico. Esse padrão de lesão glomerular tem as suas características ultraestruturais da microscopia eletrônica, que são o apagamento dos PET cells dos podócitos, porque a GESP é uma podocitopatia, ela está dentro desse grupo de doenças. Aqui nessa imagem, a gente tem na parte de cima uma microscopia eletrônica de uma alça glomerular nos padrões da normalidade, onde a gente vê aqui desse lado de dentro o lumen vascular com a célula endotelial, a membrana basal glomerular aqui no centro, e aqui acima a gente vê os processos citoplasmáticos dos podócitos, que são os PET cells, né? Aqui é o padrão da normalidade, eles na sua estrutura normal, com as fendas bem colocadas aqui. Aqui embaixo, essa imagem veio de um artigo que não é, na verdade, de GESP, é de lesão mínima, que é uma outra podocitopatia. Mas ela está bem ilustrativa dessa degeneração, desse apagamento dos PET cells dos podócitos, onde se perdeu aqui a estrutura normal deles. Na microscopia de luz, a gente tem a lesão de esclerose. A lesão de esclerose é uma área de adensamento, de depósito de mesângio e de perda da arquitetura lobular característica naquela região. E no contexto de GESP, essa esclerose precisa ser segmentada. Então, precisa ser em parte do glomérulo. E focal, precisa ser em alguns glomérulos. Aqui são imagens representativas de lesões de esclerose, que mostram como essa lesão pode ter um aspecto bem variável. Não é aquela lesão que você vai abrir um atlas e ver a carinha dela exatamente como ela é. Cada lesão de esclerose segmentar tem um aspecto diferente. E muitas vezes a gente precisa analisar esse glomérulo em níveis diferentes também, para a gente conseguir tanto definir que é realmente uma lesão de esclerose glomerular, e também definir se ela tem alguma característica distintiva, como, por exemplo, se ela está em algum dos polos que daria uma variante específica, ou alguma dessas outras características. Aqui nessa imagem, que está indicada como a gente vê, isso aqui é um PAS, a gente vê mais esse adensamento PAS positivo na área da esclerose. Aqui, na imagem a seta está apontando para uma coleção de células escumosas, que poderia levar a um diagnóstico de GESP celular, nesse caso. E aqui na C, a gente vê uma outra área de esclerose mais bem definida, aqui nessa região. Na imunofluorescência, o que nós vamos ter, quando se tem algum achado na imunofluorescência, é essa positividade segmentar com IgM e C3 nesse padrão de aprisionamento. Aqui é bom a gente não usar muito o termo deposição, porque a deposição pode denotar um efeito imune, uma atividade imune desse IgM e desse C3 lá naquele lugar. E na lesão de esclerose não é isso que acontece. Esse aprisionamento da imunoglobulina é um efeito da esclerose. Ele se aprisiona por causa da esclerose lá. E não tem um papel fisiopatológico no desenvolvimento da esclerose. E é importante a gente distinguir essa positividade entre um aprisionamento e uma positividade real, como mesângia na membrana basal glomerular, para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Porque a GESP não é para ter deposição em membrana basal glomerular. E aqui entra o principal diagnóstico diferencial histológico que a gente precisa fazer quando está de frente para um glomérulo que parece ter uma lesão de esclerose. A gente precisa pensar se essa lesão de esclerose é uma lesão de esclerose no contexto de GESP, ou se essa lesão de esclerose pode ser uma cicatriz glomerular, que aí seria uma alteração inespecífica. Essa cicatriz glomerular ela pode aparecer após uma injúria, muitas vezes uma injúria glomerular imunomediada, como nos casos de doenças mediadas por imunoglobulinas e complemento, né? Uma membrana proliferativa mediada por imunocomplexos, AC3, IgA, lúpus. E uma coisa que ajudaria nessa distinção é o aspecto da imunofluorescência. Em alguns casos, esse aspecto de positividade, a imagem mesmo, o que a gente vê na lâmina, pode ficar bem duvidoso entre uma deposição de aprisionamento ou um aprisionamento ou uma deposição real de imunoglobulina e complemento. Um outro fator que pode ajudar a gente a identificar isso, a fazer essa distinção,
é que quando esse aprisionamento acontece, ele costuma ser também segmentar e focal. Então, você não vai ver essa deposição em todos os glomérulos, a não ser que seja um quadro avançado, como era o nosso. Né? Enquanto que nas doenças mediadas por imunocomplexos, você já tem uma deposição que é mais regular, que é mais difusa. Em todos os glomérulos você vai ver uma deposição semelhante. Sobre as causas da GESF, então, a gente precisa lembrar que a GESF é um grupo de doenças, que tem causas diferentes e que tem evoluções diferentes também. Então, a gente divide ela basicamente entre as causas primárias, secundárias e também as genéticas. As primárias são aquelas que estão relacionadas a alguma toxina circulante que vai danificar os podócitos. E são essas as causas que mais frequentemente respondem a corticoides e plasmaféns. Tem um detalhe também, que essa também é a causa que pode ter recorrência pós-transplante, porque ela é por uma causa sistêmica, uma toxina circulante que está dando problema lá. A secundária pode vir tanto por causas adaptativas, como também por etiologias virais ou medicamentos. Enquanto a genética, ela pode ter uma apresentação esporádica ou familiar. Classicamente, ela é resistente a corticoide, tem alguns casos que podem responder, associados a algumas mutações específicas. E, na maioria das vezes, ela também não recorre após o transplante. Aqui é um material de 2018, se eu não me engano, sobre uma tentativa de se integrar mais esses conhecimentos e pensar numa abordagem clínico-patológica para a gente fazer o diagnóstico dessas doenças. E vocês vão ver que aqui em vermelho está a testagem genética aparecendo em várias situações. Então, ele tenta passar essa ideia de que a gente deveria estar testando esses pacientes, eu acho que é bem mais do que a gente testa. Porque se a gente for ver, um caso ficaria como GESF primária se tivesse a síndrome nefrótica completa, sendo expressada, junto com o apagamento dos processos dos pedicélulos dos podócitos. E com uma resposta à terapia. Então, depois disso, você consegue dizer que tem uma GESF primária. Se já houver uma resistência à terapia de primeira linha, você já precisaria pensar numa possibilidade genética para isso. As outras situações que indicariam uma necessidade de testagem genética é quando você não tem uma síndrome nefrótica bem estabelecida. Então, você pode ter até uma proteinúria em nível nefrótico, mas sem a síndrome estabelecida, já pode levantar essa suspeita. A ausência de síndrome nefrótica ou uma síndrome nefrótica com um apagamento dos pedicélulos que seja segmentar, e aí para isso a gente precisaria do estudo da eletrônica, né? Também pensar em causa genética. E se você tiver um quadro muito bem descrito de causas secundárias, como infecções virais, como uso de medicamentos que causam GESF, ou então as causas adaptativas, né, como obesidade, você poderia pensar numa GESF secundária. Lembrando que nas causas secundárias adaptativas costuma também não apresentar uma síndrome nefrótica e ter um apagamento segmentado dos pedicélulos dos podócitos. Agora, falando um pouco mais sobre a GESF genética, a GESF genética, ela costuma ter uma apresentação clínica mais insidiosa, diferente da GESF primária, que é aquele quadro de síndrome nefrótica bem chamativo. E a frequência dessas mutações patogênicas é diferente de acordo com a faixa etária. Esses dados vieram de estudos onde foi feito sequenciamento genético de pacientes com síndrome nefrótica córtico-resistente. Então, nessa população em específico, no primeiro ano de vida, você tem 60% a 100% de mutações patogênicas acontecendo. À medida que a pessoa vai envelhecendo, a pessoa mais velha que apresenta esse quadro de nefrótico córtico-resistente, a chance dela ter uma causa genética é mais baixa, mas ainda é presente, chegando a essa taxa de 10% a 25% em adolescentes. Bem menor, mas ainda não é desprezível. Outra característica da GESF genética é que ela costuma se apresentar mais como uma proteinúria subnefrótica, ou uma proteinúria nefrótica sem o estabelecimento da síndrome. A apresentação ultraestrutural desses casos também é mais variada, porque a gente tem menos apagamento de pedicélulos dos podócitos, e a gente pode ter também essa alteração de forma mais segmentar, diferente daquele difuso que aparece na primária. E a resposta terapêutica também é diferenciada, que a gente está lidando aqui com uma alteração estrutural. Você tem um gene que foi mutado. Esse gene vai dar origem a uma proteína com uma estrutura diferente da que ela deveria ter. E essa alteração estrutural vai levar a uma diferença na função, a uma alteração da função daquela região. Por esse motivo, muitas vezes a GESF genética não responde a corticoide. E por esse motivo também ela não recorre ao transplante, porque o problema está naquele tecido com aquele gene mutado.
a gente consegue fazer alguma associação entre fenótipo e genótipo. No momento, atualmente, infelizmente, a gente não consegue definir qual é o genótipo através do fenótipo. A gente ainda precisa do sequenciamento genético. Mas tem algumas considerações que conseguem ser feitas. Eu achei interessante trazer aqui os genes que são mutados nas GESPs genéticas de apresentação mais precoce, as congênitas ou na primeira infância, né? Que são principalmente o NPHS1 e o 2, o LAMB2. Esses dois aqui, COC2 e COC6, que são interessantes, porque eles são relacionados à coenzima Q10, e a identificação dessa alteração pode levar a uma possibilidade terapêutica com reposição da coenzima Q10. Enquanto que alguns que são mais frequentemente expressos em pacientes adolescentes ou adultos jovens, nós temos o INF2, o TRPC6 e o WT1. E aqui eu trouxe uma lista um pouco maior, só que de genes associados a causas sindrômicas, que nós temos as gestas genéticas, que a pessoa tem um fenótipo alterado apenas renal, mas também tem as causas genéticas que trazem síndromes, com vários comemorativos. E eu achei interessante trazer aqui, porque alguns desses achados sistêmicos podem se interpor entre as causas genéticas diferentes. Como, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu coloquei, do gene MYH9. Ele está relacionado à síndrome de Epstein-Fechner, que leva a GESP à surdez neurosensorial, que é uma coisa que a gente vê também no Alport, na doença de membrana fina, né? Mas também catarata e macrotrombocitopenia. Outros, como o CANC4, que leva a GES, dismorfismo facial e déficit intelectual. E tem alguns aqui que são de síndromes que já estão mais na nossa prática, né? Como a síndrome de Pearson, relacionada ao LAMB2. O WT1 é um gene que ele pode estar relacionado a síndromes diversas. Então, você pode ter o WT1 mutado no contexto da síndrome de Dennis-Dresch, que daria uma predisposição à GESP, mas também ao desenvolvimento de tumor de Wilms, nefroblastoma. E o mesmo WT1, com outra mutação, daria a síndrome de Fraser, também com GESP, mas com predisposição à formação de outro tumor, que é o gonadioblastoma. Coenzima Q6 e 2, como eu já falei, respondem à reposição. E tem esse diferencial da coenzima Q2, que ela pode dar uma GESP colapsante. Os genes do colágeno 4, né, com a doença de Alport, membrana fina. E uma coisa interessante aqui para esse caso é a associação da mutação do INF2 com a síndrome de Charcot-Marie-Tooth e pacientes com GESP. Então, na GESP genética, você pode ter várias etiologias diferentes. Atualmente, a gente tem mais de 50 genes de interesse que precisam ser pesquisados quando se vai fazer esse tipo de avaliação. Então, você pode ter genes com repercussão nos podócitos, como o NPHS1, o LAMB2, o INF2. Genes com repercussão na membrana basal glomerular, como os do colágeno 4. Outros genes que são de interesse também, como o APOL1. E aqui eu trouxe esse quadro. Isso é de um laboratório que faz testagem genética, e foi um exemplo que eu achei na internet com uma listagem bem determinada de quais genes são pesquisados. Então, vocês estão vendo que são vários genes que precisam ser vistos para a gente fazer essa pesquisa. E aí a gente pode se perguntar como é que a gente deve sequenciar esses casos. Nós temos, então, uma possibilidade de fazer um sequenciamento por PCR, aquele PCR tradicional usando a técnica de sangue. E essa técnica, ela tem uma especificidade que ela vai pesquisar uma sequência específica de aminoácidos. Então, você precisa saber qual é o gene e qual é o gene alterado que você quer pesquisar. Porque você não vai, por exemplo, sequenciar todos os WT1 que tem lá naquele lugar. Você vai sequenciar o WT1 com uma alteração específica. Então, ele é uma técnica que, para esse contexto, ela acaba sendo um pouco restrita. Porque nós temos que pesquisar vários genes diferentes e várias alterações possíveis dentro desse mesmo gene. Então, esse é um dos casos em que é mais custo-efetivo e é mais inteligente, mais estratégico, se investir em um outro tipo de sequenciamento, que aqui seria o NGS, chama de Next Generation Sequencing. Essa é uma técnica de sequenciamento em larga escala, que com ela a gente consegue avaliar grandes porções do DNA ao mesmo tempo. E com isso você pode traçar um planejamento para analisar grupos de genes específicos, como seria um caso de uma pesquisa para síndrome nefrótica. Assim. Mas você pode sequenciar também, você pode conseguir analisar também todo o exomo, todo o genoma, utilizando essa técnica. E o interessante dessa técnica é porque ela vai identificar variantes. Então, você vai identificar o gene e qual é a variação que você tem.
essa tecnologia, ela carece de uma estrutura de bioinformática muito bem treinada e muito bem capacitada, porque depende da análise computacional desses dados, tanto dos dados por si só, que é uma quantidade de dados muito grande, mas também para você fazer projeções do que é que esse dado significa, do que é que essa alteração naquele gene significa. Então, esses dados, eles passam por modelos computacionais que vão identificar o potencial do efeito patogênico dessa alteração. Então, você tem a sequência de gene que vai gerar uma proteína. Esse modelo computacional vai tentar enxergar como será essa proteína e se essa alteração na estrutura dela vai dar alguma alteração de função. Além disso, essa alteração específica é vista, é pesquisada, se ela já foi identificada como algo patogênico. E aqui a gente tem a distinção entre uma alteração patogênica e uma VUS, que é uma variante de significado indeterminado. Qual a diferença entre elas duas? É porque a patogênica já foi comprovada, que está relacionada a um fenótipo e a uma repercussão clínica a uma doença. Enquanto que a VUS não está relacionada a isso, até o momento. Às vezes, uma alteração que se identifica a uma VUS, até o momento que ainda não se foi visto ninguém que tem aquela doença. Não se foi descrito essa alteração numa família, para mostrar que tem uma hereditariedade naquilo. Né? Então, essas VUS, elas têm a possibilidade de serem reclassificadas, e a gente só vai conseguir reclassificar as VUS quando a gente fizer os testes e identificar os pacientes com a doença e com as alterações. Em 2011, foi descrito, então, a associação dessa mutação do INF2 em pacientes com Charcot-Marie-Tooth e glomerulopatia. Esse estudo, ele investigou 16 pacientes com Charcot-Marie-Tooth e síndrome nefrótica. E desses 16, 12 deles tinham a mutação no INF2. Essas mutações foram 9 mutações diferentes que foram identificadas, mutações não previamente descritas. Então, esse é o tipo de alteração que nunca ia ser visto no PCR. Precisa ser um NGS para ver isso daí. E todas essas mutações foram nessa região específica do gene, que é o domínio inibitório de AF. Esse gene INF2, essa proteína, ela está expressa, ela está presente tanto em neurônios quanto em podócitos. Isso permite com que a gente faça o link da apresentação clínica, né? E ela leva a uma desorganização do citoesqueleto, que no podócito tem essa repercussão de comprometer a barreira de filtração e levar a uma síndrome nefrótica. Tem uma peculiaridade nesses casos em que é a seguinte: nós temos alguns casos de síndrome nefrótica com mutação do INF2 que não desenvolvem os sintomas neurosensoriais que a síndrome de Charcot-Marie-Tooth tem. E uma das explicações para isso seria que esses casos INF2 mutados apenas com síndrome nefrótica teriam alterações em partes do gene que não dão repercussões lá no neurônio. Então, esse daqui é uma esquematização da proteína que foi feita lá no artigo, e ele descreve que se a mutação acontecer nessa região aqui em verde, afetaria só o rim, enquanto se acontecer na região vermelha ou roxa, poderia acometer os dois. Aqui é um outro estudo sobre a heterogeneidade na apresentação da GESP, devido à mutação do INF2. Esse estudo, na verdade, é um relato de caso que eu acho interessante trazer ele, porque ele é mais recente, ele traz uns outros dados. Aqui nesse primeiro estudo foi visto que a mutação do INF2 era vista em 75% dos pacientes com Charcot-Marie-Tooth e síndrome nefrótica. Enquanto que aqui, nesse mais recente, ele já fala que na pessoa que tem Charcot-Marie-Tooth, quase todos eles apresentam a mutação no INF2. Nesse trabalho, ele também descreve que hoje em dia nós já temos mais de 50 mutações descritas no INF2, relacionadas à patogênese da síndrome nefrótica. Todas elas acontecem nesse domínio D&D que eu relatei no slide passado. E tem uma peculiaridade também nesse caso, é que a pessoa que foi relatada nesse caso aqui desse material, ela apresentou uma morfologia de glomerulopatia colapsante. Tanto é que no final do artigo eles colocaram como pontos de ensino essa observação, que pacientes com GESP e mutações em INF2 também podem ter outros achados patológicos que incluem deposição de C3, membrana basal fina, que foi uma outra coisa que apresentou nesse caso, e glomerulopatia colapsante. Como mensagens finais, eu acho que fica que a GESP é um padrão morfológico, que diante dele a gente precisa fazer uma pesquisa etiológica mais aprofundada.
para essa pesquisa etiológica, o screening clínico é essencial para a gente fazer essa definição entre primária, secundária e avaliar a necessidade de fazer um sequenciamento genético. E, seguindo aquelas recomendações do trabalho de 2018, a gente deveria pensar em fazer teste genético se a pessoa apresentar uma proteinúria nefrótica. Nos casos córtico-resistentes, lá ele indica que todos os córtico-resistentes devem ser feitos. Não restringir esse pensamento apenas a crianças, porque lembrar que pode ter uma apresentação mais tardia também. E que a pesquisa genética mais eficaz para esse caso precisa ser o NGS, o Next Generation Sequence. Tem minhas referências e aí eu abro para a discussão. É evolução, Débora? Evolução. Eu vou só compartilhar aqui. Lignara, eu não peguei o começo, ela veio encaminhada do Sara, foi? Não Foi, peguei o foi. começo. Ah, certo. A rede Sara, né? Ok. Não estou conseguindo compartilhar. No SARA, ela trouxe um teste genético também, que traz o caso dela bem semelhante a ao primeiro trabalho que o Pedro mostrou, que foi um trabalho publicado no England, né? Esses 16 casos também eram geneticamente, eles tinham PMP22 negativo. E ela já veio com esse perfil PMP22 negativo, que é um perfil do tipo do Charcot dela, né? Da doença genética dela. Então, quando a gente tem esse dado negativo, torna mais forte a necessidade de você procurar pelo IFN2. Então, ela poderia muito bem ter sido um desses casos aí Pelo que eu entendi, a síndrome ela é muito relacionada à mutação do PMS22, né, que você falou. Então, eu entendi que como uma primeira estratégia é feita a pesquisa por PCR da mutação do PMS22. Isso. É mais frequente, né? Aí, se for negativo, abre a possibilidade para fazer o NGS, para pesquisar outras causas. Isso. Então, após a biópsia renal, essa paciente retornou no ambulatório com a biópsia sugestiva de uma GES, provavelmente secundária, à doença de Charcot-Marie-Tooth. Infelizmente, essa paciente não conseguiu fazer o teste genético. A princípio, a conduta inicial adotada foi prosseguir com um desmame da corticoterapia, até uma retirada, um desmame progressivo até a retirada total. Chegou-se a aventar a possibilidade de introdução ali do microfenolato no fetil, mas quando essa paciente conseguiu adquirir a medicação, ela já tinha uma perda de função importante, já estava quase pré-dialítica. Ela estava fazendo uso de valsartana, 160 miligramas por dia, hidralazina 50 miligramas dia e atenolol 50 miligramas dia. Aí eu trouxe aqui uma tabela com a progressão da proteinúria dessa paciente, da proteinúria de 24 horas dela. Antes de biopsiar, ela tinha uma proteinúria de quase 6,5 gramas em 24 horas, e o que a gente pode perceber é que durante o uso de corticoide, todo o desmame, ela não chega a sair da faixa nefrótica de proteinúria, sempre uma proteinúria em faixa nefrótica. Quando ela tem a menor proteinúria dela, que já é em setembro de 2024, que foi de 3,2 gramas aproximadamente, ela já estava em fase pré-dialítica, já era uma paciente que estava em programação de confecção de fístula, já em programação para iniciar a terapia renal substitutiva por hemodiálise. E aí ela seguiu no nosso ambulatório, e como foi a progressão dessa paciente para a necessidade de terapia renal substitutiva. Em março de 2024, ela teve uma consulta no nosso ambulatório, onde ela ainda apresentava uma creatina de 2,36, com uma taxa de filtração glomerular de 30, uma ureia de 61, e, a princípio, como essa paciente mantinha uma proteinúria nefrótica, mantinha essa taxa de filtração reduzida, ela já tinha sido encaminhada para a confecção de fístula. Só que ela retorna no ambulatório em setembro do mesmo ano, já com uma creatina de 8, com uma taxa de filtração glomerular de 7, já com uma anemia importante, com ureia de 177, ainda sem sintomas urêmicos, e ainda sem ter
realizada a confecção de fístula. Então, a gente urgencia essa confecção de fístula, mas um dia após essa consulta, essa paciente interna em um hospital privado aqui da cidade com quadro de tontura, vômitos incoercíveis, e é indicada terapia renal substitutiva por hemodiálise para essa paciente. E aí, desde outubro de 2024, ela segue em terapia renal substitutiva por hemodiálise 3 vezes por semana. E aí eu acredito que o que fica de mensagem desse caso é de pensar um pouco mais nessas síndromes genéticas, na possibilidade de uma GS genética e de testar com uma maior frequência esse paciente, realizar o teste genético nesses pacientes, até porque quando tem associação de Charcot-Marie-Tooth com o GESF, na maioria das vezes esses pacientes são córtico-resistentes, então até para a gente pensar nisso e não instituir uma corticoterapia, uma terapia que é altamente tóxica para um paciente tão jovem. Então, talvez essa seja a mensagem principal desse nosso caso. Muito bom. Não sei se... Deixa eu Pode fazer falar. uma perguntinha para o pessoal da rede. A gente não tem uma genética, assim, hoje a gente tem uma geneticista na nossa rede aqui no HU, né? Mas a gente não tem um laboratório tão forte onde a gente possa fazer esses estudos. Algum outro hospital da rede, vocês têm uma referência melhor desse tipo de testagem, de oferta mesmo pela rede Abser, ou não? Isso é um padrão que os outros hospitais também, infelizmente, não têm acesso, né? Ótimo. O que os colegas podem responder para mim? Aqui no Paraná não temos acesso fácil, não. É genético, infelizmente, nós não consegue fazer também. Eu não sei se o pessoal lá da Alice, lá do CAN, consegue fazer alguma coisa. Não sei se ainda tem alguém aí, se a Alice ainda está aí, se ela quiser digitar. Mas eu acho que, em geral, a resposta deve ser negativa, né? Parece. Infelizmente. Nós ganhamos esse projeto da CAPES aí, né? Nosso projeto foi contemplado. Tem muita bolsa de pós-doc, doutorado e mestrado, iniciação, e dentro desse projeto tem a parte molecular, né? A gente já está fazendo a POM mais ou menos, assim, porque a gente ficou um período aqui sem recurso. E a gente tem o sangue, é só, o sequenciador, e a gente, num outro projeto que eu estou, do câncer de pênis, está previsto, que a gente foi contemplado também, a gente ganhar um NGS, né? Então, eu estou apostando nesses 2 projetos para ver se a gente começa a fazer um painel aqui. O Douglas respondeu alguma coisa aqui. Alice, pode mandar, tá? Só conseguimos alguma coisa com a indústria quando eles têm tratamento. O Douglas está respondendo, né? Sim. Então, dentro desse projeto, a gente pretende dar um pontapé inicial, né? Vamos ver aí como é que desenrola. Pode falar, Alice. Não é Alice. Eu não sei se alguém tem mais alguma... Ou de outro lugar também, né? Pode ser fora da rede, de repente alguém tem um outro canal. Mas eu acho que o que quem consegue fazer, SUS, é via projeto de pesquisa. Entendeu? Eu sei que o Précio tem alguma coisa, talvez alguma coisa da nefropediatria, algum docente lá do HC, Unicamp, alguma coisa assim, mas sempre dentro dos projetos. Lá no hospital, todos os casos que eu tive conhecimento, tudo a gente mandou para o Trump. Foi todo mandado para lá para fazer lá. A gente mesmo não tem nenhuma via Lula, não vai, só Trump. Em nefropediatria, Gil, tem o pessoal do Paulo Koch, a Luciana Filtran, eles recebem casos, mas nesse sentido aí de registro brasileiro, né, mais na faixa etária aí de menor que 12 anos.
as corticoresistentes, né? Para análise genética. E esse caso complementando aí em relação ao que já foi citado, da resistência e tudo, e lembrar da história familiar, nos casos de herança autossômica dominante, né? Que aí você dispensa a biópsia até, né, se confirmando a suspeita prévia, e também, uma vez sendo GES, você não se preocupa com recidiva pós-transplante, porque não volta, né? Porque o problema é na célula do receptor. Excelente. Bom, Essa paciente que foi falada agora, até fiz um comentário aqui que ela não tem nada a ver com o caso, mas ela recentemente, acho que foi semana passada, ela veio a óbito. Não sei dizer, em hospital privado, por pacientes que me informaram, não sei o motivo. Ela tinha muito problema quando ela tinha um plano que às vezes internava no hospital que eu atendo, esse plano não atende mais. Ela internava muito assim, um problema de acesso vascular, infecções de acesso, tudo. Não sei se foi para esse rumo aí. Acho que foi semana passada, Lidinara, que ela foi óbito. Mas não, assim, não sei exatamente dizer o que foi. Ela falou que eu não pedi para ela aqui em off o nome da paciente, e eu estava querendo me lembrar do nome da mocinha. Infelizmente. A Alice aqui também está colocando que a professora Flávia Herrera, da Biotecnologia, está com um projeto de análise genética, um programa de pesquisa, e que ela solicitou a chefia da unidade dela para ter a disponibilidade desse painel, né? Fizemos a solicitação há uma semana. Bom, como o professor disse aí, esses casos talvez podem não ser mais biopsiados no futuro. Vamos ver se eu consigo oferecer pelo menos o painel genético aí para a gente continuar atendendo vocês, né? Acho que era isso, né? É isso aí. É isso, Neto. Obrigado. Muito bom o caso. Parabéns. Obrigado, gente.